volta à nossa jornada para a escrita narrativa de uma história audiovisual. Eu tinha prometido para quem veio até aqui e assistiu os 2 módulos anteriores, que a gente faria então o uso, ou chegaríamos no potencial exercício de técnicas da literatura e próprias e mais comuns da literatura, desmembradas na escrita criativa, que podem e devem, na minha opinião, serem utilizadas para melhor organizar as ideias e talvez até nos aproximarmos ou fazermos uso delas quando a gente já tiver a história inteira para se colocar num argumento, que daí seria um outro passo. A gente talvez possa abordar apenas no comecinho disso nesse módulo final. Para isso eu vou me plagiar aqui e dizer o seguinte: eu escrevi algo que lendo mais tarde ainda faz muito sentido para dizer o que eu gostaria de dizer para vocês agora e que talvez eu não consiga apenas de cabeça. Então, quando eu escrevi, nós estamos falando e estimulando aqui a ideia de que escrever é preciso, a coisa foi dita mais ou menos assim. Vou pegar um trechinho que diz o seguinte: o filósofo Gilles Deleuze, em 1968, ele disse o seguinte: o fílmico não se opõe ao narrativo. Ao contrário, eles são quase sempre consubstanciais. Ou seja, narrativa e imagem, portanto, são uma coisa só. E no caso do roteiro, Deleuze está indo mais adiante do que nós, além do argumento e já no roteiro, nem mesmo o texto é capaz de mudar isso. Pelo contrário, o texto está justamente para servir, e essa palavrinha é importante, de artífice, ou seja, quase de uma mecânica, é um instrumento muito específico em prol da arte de narrar. A diferença não é exatamente a presença ou a não presença da estética nas escritas literárias e técnico-cinematográficas, mas o propósito da sua existência. Ou seja, o que elas podem fazer? Se a gente tem na literatura e na estilística uma forma de dizer as coisas com uma potência muito grande e que a gente atribui a essa potência algo que seria exclusivamente literariedade, ou seja, aspectos da literatura, por que isso pode, se for compreensível, não servir para narrar imagem? E aqui, olha, o Deleuze está falando em roteiro. Eu estou falando em projetar o nosso argumento, que é algo que vem bem antes. O que resulta num engajamento distinto do ponto de vista criativo. E aí já sou eu falando, não é mais o Deleuze. Quando um roteirista escreve um roteiro, ele o está fazendo como quem desenha imagens complexas, e gostaria que vocês parassem para pensar um segundo, como leitores, na maioria das vezes acompanhadas de som e emoções humanas, para uma plateia sedenta numa sala escura. O leitor de um roteiro é, acima de tudo, um espectador. Se a gente transpor isso para o leitor de um livro, o leitor ele ainda é um co-criador muito maior dessa história em imagem. Não é? Porque o escritor não narra a casa inteira da cena dentro do livro. Ele narra aspectos pontuais da casa que fazem com que em milésimos de segundo nós, leitores, enxerguemos a casa inteira. E é exatamente disso que eu estou falando. Que palavras que o escritor usa que tem essa capacidade de fazer com que em pouquíssimas palavras, em pouquíssimas frases, a gente enxergue a casa por fora, por dentro, com cheiro, com cor, com tudo. Né?
O estranhamento está justamente em fazer uso de uma forma para revelar um determinado conteúdo que reside em outra. Então, assim, a gente não está acostumado a conceber que alguns aspectos que a gente acha que são só literários e que na escola de cinema se diz que, olha, esquece a literatura, né? O roteiro é uma coisa absolutamente fria, técnica e direcional. Não deixa de ser verdade. Ninguém está pedindo para que os roteiros sejam obras literárias, embora em alguns aspectos não deixem de ser, tecnicamente falando. Mas não é isso que a gente quer dizer. O que eu quero dizer é que existe lá algumas coisinhas, algumas ferramentinhas, algumas potencialidades específicas da literatura que podem ser jogadas na construção escrita de uma cena sem encher o parágrafo ou a cena de coisas que ela não precisa, porque isso movimenta tempo, né? No roteiro escrito, movimenta tempo narrativo, movimenta tempo... a gente tem 3 tempos. A gente tem o tempo narrativo, tempo físico e tempo cronológico de uma história, né? Mas naquilo que está no roteiro é o tempo narrativo. Então, uma cena com uma descrição gigantesca, ela não serve para alterar o tempo narrativo, né? Mas ela dá a impressão que altera. E ela dificulta, inclusive, o fluxo de entendimento de uma cena e de uma imagem que tem que passar muita coisa com muito pouco, ou com muito poucas palavras. Mas existem particularidades narratológicas e particularidades da escrita criativa que podem, sem poluir uma cena e aumentar um parágrafo 3 vezes, nos dar uma potência dessa imagem com o mesmo número de palavras em que a gente está fugindo da literariedade todo o tempo na hora de meter no roteiro ou de colocar no roteiro. Então, para concluir esse negócio, eu vou dizer o seguinte: quem lê um roteiro está exercendo o poder de concriar uma história. Aquilo que eu falei, numa espécie de jornada visual com elementos literários. Absorver um filme é uma experiência amplamente sensorial. E tudo que um roteirista espera daquele que lê o roteiro pela primeira vez é que este viva uma situação bem mais próxima de ver um filme do que ler um romance. É verdade. Então quem escreve um roteiro não quer que a gente entre na cabeça do protagonista e leia os seus pensamentos, mas que a gente sinta o que ele está pensando. E isso é bem diferente, porque isso é imagem. Então aonde que a gente pode fazer isso? Utilizando que particularidades literárias, sem poluir de literatura, entre aspas, aquilo que tem que ser técnico, direto e objetivo dentro de um roteiro. Primeiro, nós vamos responder dessa forma, porque a gente não está querendo o roteiro. A gente está caminhando de maneira com muita parcimônia, né, de uma história que partiu de uma ideia geral para o nosso argumento. A gente está com o pé no argumento, vamos dizer assim. Então, é justamente o que reside mais na estilística, em certo ponto, que é o estilo, né, que o escritor tem na hora de narrar, se ele condensa o sentimento em objetos, por exemplo, ou em ações, por exemplo, né? E para isso a gente tem que buscar ler caras diferentes, escritores diferentes. A gente tem que pegar, por exemplo, ali e ler, sei lá, As Vinhas da Ira, né?
as linhas da ira, para a gente enxergar a capacidade de descrição de coisas, ou a capacidade descritiva, né, que existe nesse livro. E daqui a um pouco pegar um escritor menos descritivo e entender como ele narra sentimentos. E daqui a um pouco imaginar que essa estilística pode se apropriar da forma da gente dizer coisas em que a gente esteja utilizando uma linguagem mais descritiva para desenhar uma imagem. Então, buscar as diferentes formas de escrever dos escritores. E entender o quão mais perto da maneira como eles escrevem, a gente consegue enxergar imagens que contenham sentimentos do que sentimentos que contenham imagens. A dica é essa, é ler, então, escritores com estilísticas diferentes. O outro passo aqui é a gente parar para pensar, então, que a gente está, ao desenhar, ou melhor, ao escrever imagens para contar a nossa história, que vai se desenrolando a partir de uma ideia, é a gente ler livros, ler autores, fazendo uma decupagem pessoal, né? Uma decupagem bem particular, dividindo. Quando esse autor e esse escritor, no livro que for, está movimentando o cenário, e com que importância ele está fazendo isso, e aí a gente vai lá e vai anotando. Olha, aqui ele descreveu a casa porque a casa traz uma imagem de isolamento e de alguém que não está mais pensando em viver porque a casa cai aos pedaços e a pessoa ainda vive lá dentro. Então, assim, é fazer essa interpretação do que ele quer dizer ao descrever e movimentar o cenário. Depois, a gente vai pegar esse mesmo autor, porque aí a gente está pegando um cara de uma estilística só, e ver como ele abre uma brecha, porque ele não consegue fazer isso, porque ele não tem uma câmera, de movimentar esse tempo narrativo do mesmo em bloco, né? Quer dizer, em que momento que ele abre o aspecto descritivo e entra no aspecto psicológico da cena ou do personagem. E ver que palavras ele escolhe e anotar. Como é que ele faz isso? Ver se isso desenha uma imagem, assim como o aspecto descritivo naturalmente desenha muito mais. E, ao separar isso, ver como a gente poderia fazer para desenhar esse movimento psicológico, literário, escrito pelo autor em seu livro, como a gente, ou como ele próprio, movimentou a casa a qual eu me referi, hipotética, em imagem descritiva e com movimento, e com som, e com cores e tudo mais. Então é isso. É estudar a estilística, estudar a potência descritiva, estudar palavras que digam muitas coisas, palavras que digam muitas coisas iguais, mas com forças diferentes. Vocês vão entender porque eu vou chegar agora na parte final da nossa aula dizendo o seguinte. Nós não podemos, e aí eu vou saltar do argumento e ir para o roteiro, nós não podemos no roteiro generalizar ações, generalizar cenários, generalizar intenções, generalizar comportamento e forma de expressar sentimento dos personagens. Nós temos que simplesmente colocar placas com avisos que
não façam quem estiver lendo o roteiro ir para outra direção, e sim para a estrada que a gente quer que quem estiver lendo acabe indo. Né? Então, assim, algumas palavras que são próprias da condução e que ilustram a capacidade estilística e a forma narrativa de um escritor e que advém da literatura, não dizem outra coisa a não ser a coisa que dizem. Mas a gente pode pegar um sinônimo e comparar e entender que a gente não está alterando o sentido, mas que a palavra que aquele autor escreveu ainda é objetiva, ainda diz respeito a uma forma de enxergarmos a imagem, mas com uma força maior do que o sinônimo qualquer que a gente foi procurar e encontrou em outro lugar. Então, esse seria outro exercício. O poder das palavras, a diferença. E aí a gente entra no aspecto mais direcional da língua, né? Que o Deleuze diz que não existe no cinema, porque não é bem isso que ele disse, mas que o cinema é mais próprio da linguagem do que da língua. Que eu volto a repetir, o Pasolini diz que existe uma cinelíngua que se expressa na sua própria linguagem, mas aqui alguma coisinha é da língua, é do português, como é do inglês e do alemão, que melhor pode dizer a mesma coisa, sem que a gente ache que diga outra coisa, mas de uma forma mais forte e melhor do que o seu sinônimo ou outras palavras similares e com a mesma semântica. Então esse seria o outro exercício. Eu gostaria muito de seguir adiante e dizer para vocês algumas coisas como a criação de personagens, mas infelizmente essa não é a temática dessas nossas 3 aulas. Então eu vou aproveitar o tempo que me resta para dizer para vocês e ilustrar cinematicamente essa conversa em termos práticos. Ou seja, toda a teoria que a gente discutiu aqui em termos práticos. Primeiro, como a gente narrar imagens, ou melhor, escrever imagens, alteram a nossa forma de narrar, e alterando a nossa forma de narrar, elas compõem uma narrativa própria para uma história que pode ser a mesma para muitas pessoas, mas transmitindo coisas muito diferentes. A recepção ser completamente diferente. Uma ser mais tocante e emotiva do que a outra, uma ser mais profunda e a outra ser mais crua, uma ser mais cômica e a outra mais dramática, e por aí vai. Eu vou usar, então, um exemplo da importância dos planos, né? Aí já é a gente já está caindo para a gente já está caindo além do roteiro, a gente está caindo além do tratamento final do roteiro em Mastercine para ser filmado. A gente está avançando para um outro lugar que seria o roteiro de decupagem, onde a gente vai decupar as cenas. Como se a gente fosse pegar então, né, a nossa ideia, que já é uma história, que já foi escrita, que já virou argumento, que já foi separada em cenas, e dizer o que a gente vai fazer com cada uma das cenas para simplesmente contar de forma muito específica e intencional a nossa história com planos diferentes, ou com a unidade mínima da cinelíngua do Pasolini. Então eu vou contar uma história rápida e simples que eu conto para alunos meus assim, e que eu adoro, que é quando o Truffaut, ao entrevistar o Hitchcock, pergunta:
né? Não vou entrar na história do Truffaut, eu adoraria, mas não vou entrar na história do Truffaut até entrevistar o Hitchcock. Mas enfim, ele entrevista o Hitchcock, isso foi parar, isso é um livro, Truffaut, Hitchcock, inclusive, recomendo a todos vocês. Lá pelas tantas, o Truffaut pergunta pro Hitchcock o seguinte: tá, vem cá, tu é o mestre do cinema, né, do suspense, me define suspense. E aí o Hitchcock para um pouquinho, né, olha para o Truffaut e diz o seguinte: assim, imagina uma rua ali, imagina uma calçada, os cafés de Paris, com um monte de mesinha, né, e um casal de namorados jovens está falando abobrinhas. Abobrinha é uma palavra que entrega a minha idade. Conversa fora falando bobagem, né? Small talking, sei lá como é que seria. Abobrinha. Espero ser entendido por abobrinhas. Falando abobrinhas uns para os outros e falando abobrinhas uns para os outros e parece que nada acontece. Então, de repente, diz o Hitchcock, a mesa explode e o café explode e todo mundo morre. Tu tem 15 segundos de catarse, de impacto na plateia, né, de susto, né, chacoalha todo mundo e até tu voltar a entender o porquê daquilo dentro da história. Isso já é a história, isso já é um artifício narrativo, já é algo que pertence à narrativa da história. Agora, se nós pegarmos esse mesmo casal e antes nós mostrarmos que a pessoa que saiu da mesa, tá lá, saiu da mesa, o casal chegou e sentou, a gente mostrarmos só a mão discretamente desse desocupante da mesa, colocando uma bomba embaixo dela, e a gente então parte para o casal sentando na mesa, conversando 15 minutos de abobrinha, nós vamos ter 15 minutos de suspense, porque todo mundo vai querer entrar na tela e avisar o casal que a mesa vai explodir. Isso, é claro que pertence à história. É óbvio que pertence à história antes da decupagem. Está lá no roteiro, está lá no argumento e está lá na ideia. Isso não é uma decupagem de alguém que definiu que ia ser assim, depois que está lá, homem saiu, colocou a bomba, não, né? Claro que o homem colocou a bomba. Claro que na decupagem nós vamos ver que é quase obrigatório mostrar isso acontecer num plano de detalhe, do cara colocando a bomba lá embaixo. Certo? Mas essa construção da história, ou toda essa intenção, ela parte de um elemento narrativo que ilustra aquilo que eu estava dizendo da forma de narrar. Ou seja, a forma de narrar tem um aspecto que mexe não só com o narrador é próprio das alterações da narrativa e da história, mas também das ideias. Até sair dessa ideia para que ela vire uma imagem que possa depois ser decupada e fale por si só tudo o que eu acabei de dizer, é outra forma da gente pensar em construir ideias só com imagens, utilizando palavras que são escritas e algumas delas com propriedades e potencialidades da escrita criativa. Última coisa que estava no escopo nosso para pensar é um exercício final, levando em consideração tudo que a gente tem passado nessa pandemia. Eu acho a pandemia, não vou entrar no aspecto da pandemia e da tristeza inteira do que isso significa em muitas direções, mas
imaginar que ela pode servir de muitas lições e que essas lições humanas podem despertar grandes ideias. Então, que a gente, deixando o desafio para vocês e lançando a propriedade de uma ideia quase que inteira, e que se a gente for ler coisas a mais sobre ela, vai encontrar outras metades dessa ideia para desenvolver a nossa história em imagens, do quanto e de que maneira a pandemia e o isolamento humano dela e os cuidados ou os não cuidados podem trazer uma história muito forte, já de cara em imagens, para a gente treinar, elaborar e escrever esse nosso primeiro esboço de uma narrativa que é quase um argumento para então vir a ser adaptado para um roteiro e filmado depois. Eu adoraria ver e depois ler isso acontecer de verdade com algum de vocês. Mas se não acontecer, ou se vocês não se sentirem à vontade para fazer isso, agradeço a companhia de todos. Espero não ter sido tão prolixo e chato, e dizer para vocês que falar sobre cultura, arte, cinema, narrativa e histórias nesse momento, mais do que em outros nesse país, é algo tão forte e tão necessário que simplesmente faz com que a gente precise desses instrumentos para ressignificar as coisas da melhor maneira possível para a gente e para os outros. É isso.